Olá, eu sou a professora Luciana Araújo e hoje nós vamos continuar a aula que nós iniciamos no vídeo passado sobre criar atividades acessíveis com o Microsoft Word. Para as pessoas com deficiência visual, eu vou continuar utilizando o mesmo layout de PowerPoint e o sinal sonoro cada vez que eu passar um slide ou um tópico novo. Quando aparecer alguma imagem ou vídeo, eu vou tentar ser o mais descritiva possível. Se você não assistiu o vídeo anterior, é importante que assista para que a gente dê continuidade à nossa linha de pensamento. Nesse vídeo anterior, nós aprendemos como inserir texto alternativo em imagens, gráficos no Microsoft Word. Aprendemos também como tornar tabelas mais acessíveis e a usar hiperlinks de forma mais amigável. Eu vou iniciar o vídeo de hoje mostrando a vocês a possibilidade de fazer tudo isso de forma muito mais rápida através de um recurso de inteligência artificial que checa todo o texto que você produziu. É o recurso de verificação de acessibilidade. Você vai encontrá-lo na aba Revisão, no terceiro botão da esquerda para a direita. Então, quando você clicar em cima desse ícone, ele vai abrir 4 possibilidades. Verificar a acessibilidade, que é a verificação geral dos arquivos, painel de texto alternativo, só para colocar as legendas nas imagens, painel de navegação, que é um recurso para pesquisar no documento, e opções de facilidade de acesso no Microsoft Word, onde você pode, por exemplo, selecionar uma caixa para manter o verificador de acessibilidade em execução enquanto você trabalha. Então, eu vou selecionar a primeira opção, verificar a acessibilidade. E do meu lado direito vai aparecer uma caixa com erros, avisos e dicas a respeito do meu texto. Os erros são os lugares onde ele encontrou a necessidade de intervenções realmente necessárias, como, por exemplo, texto alternativo ausente nas imagens. Os avisos e dicas são apenas sugestões que você pode implementar ou não. Então, aqui eu vou clicar em texto alternativo ausente e ele vai me mostrar todas as imagens desse documento que não tem nenhum tipo de texto alternativo. Quando eu clicar sobre o nome da imagem, nesse caso aqui, imagem 104, ele já vai me levar no documento até onde essa imagem está e selecionando o botão à direita do nome da imagem, nesse caso, imagem 104, vão aparecer as ações recomendadas. Adicionar uma descrição ou marcar como decorativo. Se eu selecionar adicionar uma descrição, ele vai pedir que eu escreva o texto. Vou fazer um exemplo aqui com essa imagem. A imagem 105, por exemplo, é uma história em quadrinhos em formato de imagem. Então, eu posso escrever aqui nessa caixa de texto, além do próprio texto em si da história em quadrinhos, informações sobre detalhes das imagens, dos personagens, das ações e interações deles e outras informações relevantes para a compreensão desse texto. Então, nesse exemplo, eu escrevi história em quadrinhos, que é o gênero textual que está na imagem. Depois eu vou colocar primeiro quadro, aí eu descrevo o cenário. Franjinha, Magali e Bidu estão sobre um gramado ao lado de uma casa. Franjinha. Aí coloco a fala dele. Nesta história, nós falamos sobre como podemos ajudar a preservar o meio ambiente. Magali. Legal, Franjinha. E eu posso ajudar? Próximo quadro. Aí eu descrevo novamente as figuras. Os rostos de Franjinha e Magali estão um de frente para o outro. Franjinha. Todo mundo pode ajudar. E eu vou começar agora. Magali. Eba! E assim sucessivamente até o final da história. Eu não preciso apertar em nenhum botão salvar. Quando eu clicar aqui no X, ele já vai ficar salvo. Vocês podem ver que já saiu daqui a imagem 105, isso é sinal de que ela já está com um texto alternativo. É importante relembrar que quando eu salvar esse documento, a pessoa vai poder ler essa informação tanto no arquivo .doc, que eu vou criar aqui, quanto também no arquivo PDF. Se eu salvar esse arquivo como PDF, a pessoa que vai ler o PDF também vai ter acesso a esse texto que eu escrevi, apenas colocando o leitor de tela sobre a imagem selecionada. Outra opção é marcar como decorativo. Então, nesse exemplo aqui, ele me mostrou a linha 209, que tem uma borda ao redor de um texto.
Nesse caso, a borda é apenas um elemento para chamar a atenção visual, mas ela não tem nenhuma função informativa. Então, eu vou selecionar marcar como decorativo. Assim, eu não vou confundir o meu estudante cego que está utilizando o leitor de tela. O leitor vai simplesmente ignorar esses elementos visuais. Então, você continua verificando a acessibilidade do documento só seguindo os avisos, dicas e erros que ele menciona. Aqui, por exemplo, em avisos, se eu clicar na tabela, ele vai me levar para o local do documento onde essa tabela está, para que eu faça a verificação se ela está realmente acessível. Então, vamos usar essa tabela como exemplo. Uma forma de fazer essa verificação visualmente é apenas apertando a tecla Tab do nosso teclado. Então, quando eu apertar, visualmente eu vou ver a direção, o sentido em que o leitor de telas vai seguir para fazer a leitura dessa tabela. Outra maneira de fazer isso é ativando o narrador do Windows, para que você saiba exatamente como o seu estudante cego vai fazer essa leitura. Aqui no nosso canal do Núcleo de Tecnologia Assistiva, vocês vão encontrar uma playlist chamada Informática Acessível para Pessoas com Deficiência Visual. Nessa playlist há vários vídeos falando sobre o NVDA, que é um leitor de tela para computador que pode ser utilizado de maneira muito satisfatória como tecnologia assistiva. O professor Gustavo explica detalhadamente nesses vídeos quais são os recursos, configurações que você pode utilizar para ter uma boa experiência em leitura de telas. Então eu quero sugerir esse recurso do narrador de Windows pensando mais no professor que quer fazer essa checagem de acessibilidade em seu documento. Para ativar o narrador do Windows, você vai clicar na tecla Ctrl, na tecla Windows, que é essa tecla com as janelinhas, e na tecla Enter ao mesmo tempo. E vai navegar apenas utilizando as setas do teclado. E na tabela você vai navegar usando a tecla Tab. 7º, complete o quadro abaixo com palavras que iniciem com a primeira letra do seu nome. Lembre-se de usar as letras maiúsculas e minúsculas corretamente. Em branco. Nome de pessoa, coluna 1, linha 1, item. Nome de lugar marcado. Nome de objeto marcado. Em branco. Para desativar esse recurso, você vai utilizar as mesmas teclas Ctrl, Windows, Enter. Se você quiser saber mais comandos para o narrador, procure pelo Guia Completo do Narrador da Microsoft. Se você colocar no Google, aparece facilzinho. E aí tem vários capítulos ensinando como usar esse narrador, quais são as teclas de atalho, listas de comandos e mais detalhes. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo. Um outro recurso de acessibilidade do Windows que você pode utilizar no Word é o ditado. Na verdade, você pode utilizar esse recurso em qualquer editor de texto. Até no editor do web WhatsApp, por exemplo, você pode utilizar. Para ativá-lo, você vai usar as teclas Windows e H ao mesmo tempo. Certifique-se de que o seu microfone está funcionando bem. E aí, tudo que você falar, ele vai escrever no editor de texto, exatamente como você está falando. Vamos testar aqui algumas possibilidades. Olá, vírgula, novo parágrafo. Hoje nós vamos estudar sobre acessibilidade. Ponto final. O que você sabe sobre isso? Ponto de interrogação. A própria Microsoft recomenda que quanto mais naturalmente você falar, melhor o ditado vai compreender a sua voz e transformá-la em texto. Na descrição desse vídeo estão 2 links sobre como usar o ditado do Windows, quais os principais comandos e possibilidades dessa ferramenta. Ela pode ser usada, por exemplo, para dar respostas curtas numa atividade com uma questão aberta. Pode ser utilizada por pessoas com deficiência física, visual, ou como qualquer outro recurso acessível, pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha interesse ou necessidade de fazer uso dessa funcionalidade. Agora deixa eu mostrar para vocês esses cartões que eu fiz com células Braille. São cartões feitos com lantejoulas coladas sobre um gabarito de papel
de modo que é possível ver a palavra com a escrita convencional e a escrita em braille no mesmo cartão. Dessa forma, me foi possível trabalhar um conteúdo de contrastes geográficos com todos os meus estudantes com ou sem deficiência. E onde eu fiz esse gabarito com as letras do alfabeto em braille? No Microsoft Word. Para isso, eu só precisei instalar a fonte braille. Eu posso instalar também uma fonte com alfabeto em Libras e assim produzir materiais mais acessíveis para os meus estudantes. Para isso, você vai apenas clicar nesses links que estão na descrição do vídeo, o link da fonte em Libras e o link da fonte em braille. Eu vou procurar o botão baixar, checar se é a fonte que eu quero mesmo, que eu vou clicar novamente em baixar. E aí, automaticamente, ele já vai pedir para que eu salve o arquivo, que é do tipo zip, ou seja, é um arquivo compactado que você pode abrir em programas como o WinZip, o WinRAR. É um arquivo bem pequeno. Quando terminar de baixar, eu vou clicar nele. Então, eu vou ter que extrair esse arquivozinho que está aqui dentro para algum lugar no meu computador. Eu gosto sempre de colocar na área de trabalho porque é bem fácil de achar. Então, eu vou extrair para a área de trabalho. Agora, eu vou aqui ao lado do botão iniciar do Windows e onde tem o campo pesquisar, eu vou digitar fontes. Vai aparecer a correspondência configurações de fonte. Eu vou abrir, vou diminuir essa janela e abaixo do nome fontes tem assim, adicionar fontes, arrastar e soltar para instalar. Então, eu vou pegar o meu arquivo que eu baixei, que está na área de trabalho, vou arrastar ele e copiar para esse campo. Quando eu abrir o Microsoft Word novamente, eu vou procurar e aqui está o meu arquivo Libras 2020 que eu acabei de baixar. Já está instalado, agora é só eu digitar a palavra que eu quiser. Esse recurso pode ser especialmente útil com os meus estudantes que estão em fase de alfabetização e letramento. Vale lembrar que eu não vou utilizar o alfabeto em Libras para todas as palavras o tempo todo. Eu preciso ensinar o sinal de cada palavra e também preciso ensinar o português escrito para o meu estudante surdo. Mas eu posso produzir um material bem interessante para começar a ensinar Libras para todos os meus estudantes. Com a fonte Braille vai ser o mesmo processo. Aqui eu já selecionei a fonte que eu mais gostei, Braille, que é essa Braille AOE. E aí é só clicar no botão azul onde está escrito baixar e fazer o mesmo procedimento. Salvar, extrair, pegar na área de trabalho e arrastar para o adicionar fontes. Automaticamente o Windows já vai instalar essa fonte. Depois é só procurá-la aqui no menu página inicial, no campo fontes, ajustar o tamanho da fonte, e aí para a fonte Braille é sempre bom você usar um tamanho bem grande, se a sua intenção for fazer cartões para iniciar esse estudante no Braille. Depois que eu imprimir esse cartão, eu vou poder colar alguma textura em cima desses pontinhos mais escuros, que são os pontos que vão ficar em alto relevo. No meu caso, eu colei lantejoulas, mas você pode colar outros materiais como feltro, bolinhas de camurça, bolinhas de lixa fina, miçangas diversas. Aí vai de acordo com a sua criatividade e com o material que você tem disponível. Mas pensa que legal para uma criança que está começando a ser alfabetizada ter acesso a um material onde ela pode visualizar 3 formas de escrever uma mesma palavra: Braille, Libras e escrita alfabética convencional. Eu gostaria de terminar falando um pouco mais sobre dicas pedagógicas para você tornar os seus documentos mais acessíveis. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para as orientações básicas para a elaboração de atividades pedagógicas na perspectiva da educação especial e inclusiva. Um documento que foi feito ano passado pela Gerência da Educação Especial com várias dicas sobre como produzir atividades acessíveis. Eu vou trazer agora o resumo de alguns pontos que estão nesse documento e que podem te ajudar. Com relação ao uso de imagens, é muito bom que você utilize o máximo de imagens possíveis nas suas atividades. Isso vai ajudar muito a todos os estudantes
Mas tenha a preocupação de selecionar imagens com uma boa resolução. Se elas tiverem fundo neutro, por exemplo, fundo totalmente branco, onde se destaque somente o objeto, você vai estar facilitando a vida de estudantes autistas, com deficiência intelectual e com baixa visão também. Então, além da preocupação em colocar o texto alternativo nas imagens para que o estudante cego possa fazer uso do leitor de telas, utilize também imagens de boa resolução, que possam ser ampliadas, por exemplo, sem ficarem distorcidas, e que tenham um fundo neutro ou contrastante. Outra dica é evitar textos longos nas atividades, bem como o emprego de metáforas, expressões e palavras figurativas, abstratas ou de duplo sentido. Alguns estudantes autistas vão ter dificuldade de entender essas expressões e palavras figurativas. Quanto mais seu texto for objetivo, mais acessível a sua atividade vai ser. Ainda que exista, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma pré-leitura com seu estudante com deficiência intelectual, mas é sempre melhor que você se pergunte o que é realmente essencial nesse texto que eu quero selecionar. Um lembrete importante: atividades de língua portuguesa que explorem a correspondência grafofônica, ou seja, entre a letra e o som, não são apropriadas para surdos. Então, é melhor criar opções explorando a língua portuguesa escrita para esses estudantes. Se você quiser usar vídeos nas suas atividades, procure dar sempre prioridade para aqueles que fazem uso de janela de Libras e audiodescrição. Lembrando que você pode contar com a Gerência de Educação Especial para te ajudar nesse sentido. Além do guia de vídeos acessíveis em língua brasileira de sinais, que você pode acessar no link na descrição deste vídeo e que tem várias opções de canais no YouTube onde você já encontra vídeos com janelas de Libras. Há também o canal da Gerência de Educação Especial, onde você encontra vídeos onde foi colocada acessibilidade para histórias, por exemplo, infantis, e ainda os nossos canais de comunicação através de e-mail e do WhatsApp, através do qual os professores do AE podem pedir uma parceria nessa acessibilidade dos materiais. Outro ponto importante: na escolha da forma de resolver as questões, leve em conta a opção mais simples e objetiva. Evite excesso de gráficos, cruzadinhas, caça-palavras, respostas abertas e subjetivas, questões de desenhar com pontilhados, proposições abstratas, dificuldades desnecessárias para suas atividades. Existe um mito totalmente sem fundamento de que quanto mais difícil uma atividade for, mais o aluno vai aprender. Isso não é verdade, nem para estudantes com deficiência, nem sem deficiência. Atividades acessíveis levam em conta as habilidades e limitações de cada estudante, mas propõem objetivos alcançáveis sempre. Então eu devo me perguntar, como eu posso explorar o conteúdo dessa questão de uma maneira que o estudante sinta que pode alcançar esses objetivos? Uma cruzadinha ou caça-palavras pode ser algo desafiador, mas também pode ser uma barreira. Uma simples questão de letra pontilhada, por exemplo, pode inviabilizar para uma autista a percepção do todo, uma vez que ela vai focar nos detalhes. Não deixe de usar questões que vão trabalhar os pontos críticos das habilidades do seu estudante, mas seja cauteloso para que essas questões não se tornem uma barreira a mais para eles. E por fim, privilegie a simplicidade, a resolução de problemas reais do cotidiano com objetos concretos. Inclusive, estudantes com altas habilidades ou superdotação também vão se beneficiar disso. A simplicidade, a objetividade, a inteligência e o aprendizado sempre andam juntos. Existe um mito de que o estudante superdotado precisa de tarefas difíceis e em grande quantidade para que ele se sinta desafiado. Mas isso pode tornar a vida escolar desse estudante apenas enfadonha e desmotivadora. Quando você pensa em elaborar atividades simples, com proposições objetivas dentro da área de interesse desse estudante e que tenham a ver com a realidade dele, você vai contemplar tanto o estudante com deficiência intelectual quanto o estudante superdotado. Nosso vídeo hoje termina por aqui, mas ainda na descrição do vídeo você pode encontrar outros links para aprofundar os seus conhecimentos em acessibilidade. Nós recomendamos, por exemplo, um curso sobre conceitos básicos de acessibilidade que a Microsoft disponibiliza gratuitamente. Há também links sobre como tornar seus documentos do Word acessíveis e 10 hábitos para criar conteúdos acessíveis. Nós também recomendamos uma página com vários artigos da Microsoft sobre acessibilidade e tecnologia. E você,
Divida conosco as suas experiências em elaborar atividades acessíveis no atendimento educacional especializado. Deixe seu comentário aqui neste vídeo. Até mais, pessoal!